Como que você reagiria se eu te dissesse que a ortografia, o sistema de escrita, não faz parte da língua? Olá, meu nome é André, mestre e doutorando em Linguística, e você deve achar que eu tô ou de brincadeira ou com o miolo meio mole, porque não é extremamente óbvio que a ortografia faz parte da língua? Ué, se para dar aula de português, de inglês, de espanhol no ensino regular a gente vai justamente fazer a faculdade de letras? Como eu disse, a resposta para essa pergunta parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Para exemplificar, vamos pegar uma língua que usa um sistema de escrita muito diferente do nosso, e eu vou, de forma totalmente imparcial, escolher o japonês. Não vou entrar aqui nas minúcias do sistema de escrita japonês, porque para esse exemplo isso não é necessário. Mas, beleza, vamos pegar esse texto aqui. Isso que vocês estão vendo agora é um texto em japonês. Escrito assim, eu acho que ninguém vai discutir. Mas e se eu escrevesse esse mesmo texto usando o alfabeto latino, que a gente usa no português também? Esse texto deixa de ser japonês simplesmente porque eu estou escrevendo as palavras com um outro alfabeto? E se eu escrevesse esse texto não apenas com as letras do alfabeto que a gente usa, mas escrevesse esse texto da forma como a gente deve ler esse texto? E se esse texto tivesse escrito no alfabeto fonético internacional, representando de forma mais fiel os sons das palavras sendo lidas? Deixa de ser japonês? As palavras, as estruturas que estão representadas aqui por essa escrita deixam de ser estruturas japonesas? Eu sei, elas não estão sendo representadas de acordo com a ortografia, o sistema de escrita do japonês. Mas o texto continua representando as mesmas palavras. O conteúdo que está expresso lá não mudou. Outro exemplo. A língua turca, durante muito tempo, usou o alfabeto árabe na escrita. Isso aconteceu não porque as línguas sejam muito próximas entre si, não. Inclusive, o turco é de uma família linguística totalmente diferente da língua árabe. Mas isso acontecia por motivos religiosos, já que a maioria dos turcos é muçulmana e, para os muçulmanos, a língua árabe clássica é a língua sagrada. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, até que no começo do século XX, mais precisamente em 1928, houve um movimento que buscava modernizar a Turquia. Modernizar aqui basicamente significa ocidentalizar, tornar a Turquia mais parecida com os países vizinhos ali da Europa. E uma das medidas que eles tomaram foi justamente alterar o sistema de escrita. Se até então usava-se o alfabeto árabe para escrever em turco, a partir de 1929 a língua turca começou a ser escrita usando o alfabeto latino. E aí, os turcos tiveram que aprender outra língua? Começaram a falar outra língua da noite para o dia? Ou eles simplesmente tiveram que aprender uma nova forma de representar em texto a língua que eles já falavam? É evidente que nem todos os sistemas de escrita são igualmente eficientes para codificar todas as línguas do mundo. Se eu tentar escrever um texto em português usando o sistema de escrita chinês, eu vou ter sérios problemas. Mas isso é puramente uma questão de convenção. Se o contexto pedisse, se houvesse uma vontade política ou muito tempo livre em mãos, nada impediria que alguém criasse um sistema para representar a língua portuguesa usando os caracteres chineses. Possível é. Prático? Eficaz? Desejável? Aí é outra história. Não é nenhum exagero dizer que, em grande parte, a sociedade na qual a gente vive é organizada em torno da escrita. E o sistema educacional reforça muito essa nossa associação entre a língua e a escrita. Mas tem uma coisa que precisa ficar bem clara aqui. A escrita é um artifício, uma criação usada para representar a língua falada. A gente pode pensar na escrita como se fosse uma fotografia da língua falada. Uma fotografia pode ser mais posada, trabalhada, ou mais despojada e espontânea. Mais parecida com o que a gente vê na realidade, ou mais distante, mais maquiada, por assim dizer. A escrita também é assim. Ela pode parecer mais com aquilo que a gente vê na fala, no dia a dia, ou pode ser mais rebuscada e artificial. Mas, da mesma forma que uma fotografia de uma pessoa não é aquela pessoa em si, a escrita não é a língua em si. Beijo para René Magritte, isso não é um cachimbo. Essa distinção precisa ficar muito mais clara, e é o ponto de partida para a gente entender por que, por exemplo, um linguista como o Marcos Banho diz com todas as letras que erro de ortografia não é erro de português, e que não saber escrever certas palavras não significa que você não saiba português.
Saber falar uma língua nem sempre tem a ver com saber escrever aquela língua. Se você assistiu esse vídeo até o final, por favor, deixa seu comentário dizendo se essa explicação fez sentido para você, se ficou claro, ou se a separação entre língua e sistema de escrita ainda está meio nebulosa. Se for o caso, eu faço um vídeo no futuro esmiuçando melhor esse tema. Quem sabe? Muito obrigado e até a próxima!